voz da Bíblia Sagrada ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero apenas responder alguns questionamentos. Algumas pessoas já perguntaram como é a eternidade. E alguém até já me disse, não entendo, por mais que alguém explique como é a eternidade, como é não ter começo nem ter fim. E eu não encontrei ninguém ainda, disse essa pessoa, que me explique de verdade como é a eternidade. Eu sinto decepcionar você, mas eu também não tenho a explicação cabível, né? E que possa bater o martelo como é a eternidade. Eu faço parte de várias comunidades científicas, não sou cientista, sou apenas um autodidata, e também sou formado em teologia, mas eu não tenho a última palavra para falar sobre eternidade. E eu acredito que ninguém tem. Estou acostumado a frequentar as comunidades científicas, as comunidades de física, de biologia, de química, essas comunidades dessas ciências, eu frequento desde 2004, quando me aposentei, até hoje. Eu frequento constantemente e assisto debates, mas ninguém de forma física, química ou biológica, é claro, tem condições de explicar como é a eternidade. A única informação mais precisa que eu encontrei é na Bíblia Sagrada. E alguém que não gosta de Bíblia já pode estar dizendo, mas olha, já veio o pastor aí com a Bíblia, mas é porque eu não encontrei em nenhuma ciência, e nem na astronomia também, que eu gosto muito de astronomia, alguma explicação sobre a eternidade. Mas a explicação mais cabível e melhor que eu encontrei está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não vou dizer para você que sei tudo, mas a Bíblia me dá uma boa luz. Conheço muitos teólogos, né? Mas eu duvido que eles tenham capacidade de explicar passo a passo como é a eternidade. Eu vou seguir aqui um roteiro bíblico para que nós possamos, assim, conseguir pelo menos ter uma luz sobre isso, tá bom? Então vamos nós ao que interessa. Vamos abrir as cortinas e vamos colocar uma TV aí, né? Para que a gente possa, nessa TV, falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, o questionamento de hoje e o tema de hoje é como é a eternidade? Então, não há ninguém na face da Terra, por sermos seres finitos, que tenha uma explicação que diga, não, eu sou o máximo nisso, eu bato o martelo, isso que eu estou dizendo, ninguém pode dizer melhor do que eu. Não há essa explicação, somos seres finitos e não há ciência que possa explicar a eternidade. Então vamos ver o que podemos entender aqui na Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos colocar na tela aí o primeiro texto bíblico, que para mim ele é fundamental para entendermos a eternidade, quando diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Eu entendo desse texto e já sou um cara que já fiz 8 cursos na área de teologia, e
tenho frequentado várias comunidades teológicas e assistido debates com grandes teólogos, e a única forma melhor de que eu achei de explicação bíblica para a eternidade é o seguinte: existem vários textos que eu vou apresentar aqui, mas esse é um dos fundamentais. Quando diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o que é esse princípio? Né? Eu já vi alguns teólogos analisando, tanto à luz da ciência como também à luz da Bíblia, e esse princípio só pode estar relacionado a um ser inteligente, é claro. Eu considero esse ser Deus, como a Bíblia também considera, que estava fora do tempo cronológico e chegou um momento no tempo dele, que é eterno, desse ser que nós não compreendemos essa eternidade. E chegou um momento em que ele criou o tempo cronológico, o qual nós conhecemos, e aí isso está relacionado com esse termo no princípio, certo? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? Ora, eu não vou ler aqui todo o Gênesis aqui para você, os versículos seguintes, esse para mim já é o versículo fundamental. Então eu entendo, e foi a melhor explicação que eu encontrei, que esse ser, Deus, é um ser atemporal e que chegou um momento de criar o tempo. É por isso que os gregos, eles têm duas palavras para definir tempo. Eles têm a palavra Cronos, que é do homem, o tempo do homem, e a palavra Kairos, que é o tempo de Deus. Para o grego, eu considero muito a filosofia grega, o conhecimento dos gregos, eles são realmente muito bons nisso, e foram sempre muito bons. E para o grego, Kairos é o tempo de Deus e Cronos é o tempo do homem. Kairos, um tempo que não tem começo nem fim, é de eternidade a eternidade, e Cronos, o tempo do ser humano, o tempo das coisas criadas, o tempo da matéria, que começa nesse termo primeiro, no princípio, certo? No princípio. Então, essa é uma definição muito interessante que eu encontrei. Mas é claro que a Bíblia, ela se estende muito, eu poderia citar aqui 200 ou mais versículos sobre a eternidade. Mas é claro que nós não temos tempo para tudo isso. Vídeos longos as pessoas não gostam de assistir. Então vamos ver outros textos da Bíblia que nos fala sobre a eternidade. O salmista, no Salmo 90, verso 2, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: antes de nascerem os montes antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, essa é uma explicação muito boa também sobre a eternidade, certo? Assim como lá o termo de Gênesis no princípio, aqui também fala que foi antes de nascerem os montes, ou seja, o salmista ele reconhece aqui que a eternidade é algo que surgiu antes da criação. Ou seja, que não é que surgiu, que sempre existiu. A eternidade é algo que sempre existiu antes da criação. Essa é mais ou menos a interpretação desse texto. Se você você gosta de hermenêutica e exegese, eu gosto muito disso, você vai ler os textos anteriores, os posteriores, o contexto. Então, esse texto do salmista, ele está diretamente relacionado de que a eternidade é algo que sempre existiu e que antes do tempo cronológico ser criado, então, antes de ser criado a Terra e o mundo, né? O mundo aqui
naquela época em que foi escrito esse salmo, era o mundo visível a olho nu, porém, nós que hoje estamos num tempo tão evoluído e tão grande em tecnologia, sabemos que esse mundo aqui está relacionado ao cosmos, ou seja, a todo o universo. Então, antes de criar tudo isso, de eternidade a eternidade, Deus é Deus, ou seja, esse ser inteligente, esse design inteligente, certo? Ou esse criador, conforme você queira falar, já existia. Então vamos em frente. A Bíblia é sempre o melhor livro para explicar sobre a eternidade. Um outro texto muito interessante que explica sobre a eternidade, como é a eternidade, é esse texto que foi proferido a Moisés quando ele estava lá no deserto, na sarça ardente, né? Ele estava pastoreando as ovelhas do sogro, e ali uma sarça começou a pegar fogo, conforme essa imagem a gente colocou aí mais ou menos, essa imagem é só uma ilustração. Então Moisés se aproximou e teve um diálogo com aquele fogo ardente que estava sobre a sarça, e a sarça não se consumia. E Moisés, aquele ser que ali estava, mandou que Moisés fosse libertar o povo lá do Egito, lá das garras de Faraó. Moisés ficou todo sem condições de entender aquela visão, e ele disse: olha, como é que eu vou dizer para os filhos de Israel que alguém mandou eu libertá-los? Como é o seu nome? Então, esse ser responde para Moisés, conforme Êxodo 3:14, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. A grande maioria de todos os teólogos que conheço, as grandes comunidades teológicas que conheço, todas chegam a um acordo de que eu sou o que sou é alguém que existiu sempre e que para ele não tem começo nem fim, para ele não tem início nem fim, conforme lá em Apocalipse, Jesus Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, usando o alfabeto grego como ilustração, ou seja, o início e o fim. Esse ser, ele mesmo é o início e o fim de todas as coisas. Então, por isso, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Êxodo 3:14. Então, esse eu sou é justamente para a gente entender que Deus é. Para ele, se alguém pensa, Deus viu o futuro. Não é que Deus viu o futuro, ele é o futuro. Deus está vendo o presente. Não é que Deus está vendo o presente, Deus é o presente. Deus conhece o passado. Não é que Deus conheça o passado, Deus é o passado. Deus é o início e o fim, o início, o meio e o fim de todas as coisas, e claro, ele sempre existiu. Essa é a informação teológica mais cabível para esse texto, tá bom? Então vamos em frente. Vamos trazer aqui sempre textos teológicos para ajudar a responder o que alguém tanto pergunta, tá bom? Então, outra coisa interessante, o escritor de Eclesiastes, homem muito sábio, né, no capítulo 3, verso 11, ele diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja só, eu sigo isso à risca. Eu sou um homem de Deus, oro todos os dias, leio a palavra todos os dias, tenho 72 anos de idade. Há mais de 40 anos pesquiso a Bíblia. Há mais de 20 anos tenho vários cursos teológicos. E há mais de 20 anos também, quase 30 anos, faço pesquisas científicas
Não sou cientista, mas faço pesquisas científicas. Então, eu quero dizer para você que eu concordo plenamente com o escritor de Eclesiastes. Deus colocou em mim, certo, o desejo, o anseio pela eternidade. Eu não quero morrer, ou seja, morrer fisicamente, eu sei que morrerei, mas não quero deixar de existir. Quando estudei a palavra de Deus, quando me converti ao Evangelho, foi uma das primeiras coisas que veio ao meu coração e permanece. Não quero deixar de existir, certo? Então, isso significa que Deus colocou no meu coração, ou no seu coração, o anseio pela eternidade, ou seja, para uma vida que não se finda. É isso mais ou menos o que podemos explicar dentro desse texto. Aí, mesmo mais o escritor de Eclesiastes, com muita sabedoria, ele diz, mesmo assim, ele não consegue, ou seja, o homem, né, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não conseguimos plenamente compreender o que Deus fez. Dá para você entender qual é a minha resposta? Certo? Eu estou indo ao máximo que posso dentro da teologia bíblica, inclusive, né? Então vamos em frente. Vamos colocar outro texto aí, muito interessante, aonde Jeremias, no capítulo 10, verso 10, ele diz assim, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Aí ele usa a palavra eterna, né? Quando ele se ira, a terra treme e as nações não podem suportar o seu furor. Jeremias diz que Deus é eterno. A palavra eterno não é uma coisa tão estranha para os judeus, principalmente porque os profetas se referiram muito a isso. Então, Deus é eterno. E a palavra eterna, conforme as explicações anteriores que já dei, ninguém compreende plenamente como deve, mas temos na Bíblia a melhor explicação que possa existir a respeito da eternidade. Vamos em frente? Vamos colocar alguns textos aí para você ficar antenado, tá bom? Agora, João 5:24 diz assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro que quem ouve, aqui é o próprio Jesus falando, Jesus é eterno, né? E ele veio para a humanidade, eu sou cristão, claro, acredito em Jesus. Então ele diz assim, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, eu não vou agora me aprofundar na questão, o homem era para não ter morrido. Isso, lá no Gênesis tem alguns textos que trazem uma conotação parecida, mas não vou entrar nesse detalhe. Eu só estou dizendo que Jesus assegurou que quem ouve a palavra dele e crê no Deus que enviou Jesus, essa pessoa não será condenada, ou seja, mas ela terá a vida eterna e não será condenada, então, mas já passou da morte para a vida. E o que significa é que o homem herdou a morte através do pecado, lá no Éden. Mas, e aí, é por isso que há muita gente que diz, tá claro no Gênesis que o homem não era para morrer. Bem, então vamos em frente. Então, o homem herdou a morte. Mas, se a pessoa crê na palavra de Deus e crê em Jesus Cristo e na palavra de Deus, certo? E crê em Deus, o dono da palavra, Jesus está dizendo, essa pessoa não será condenada, ou seja, não morrerá, mas passou da morte para a vida. Então, não terá mais o fim da sua existência. Teve um começo, é claro, mas não terá mais o fim da sua existência. Certo? João 5:24. Esse, eu vou dizer assim, eu estou batendo já
na trave, não tem mais para onde ir. Aí é o máximo que eu posso ir nas explicações sobre a eternidade. Então, a palavra de Deus ela é completa, tem muita coisa boa desculpa, sobre a eternidade. O salmista, nos Salmos 41, verso 13, diz assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Certo? Então, este é o Salmo 41, verso 13, né? Vamos em frente. Vamos ver agora a respeito de Jesus. Olha, coisa interessante aí. Por isso que se diz que Jesus é eterno. João reconheceu isso no seu evangelho, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: Olha, quem vê a mim vê ao Pai. Ou seja, Jesus, como Pai, é eterno. Esse princípio deu para você perceber que João está se referindo àquele princípio de Gênesis 1:1, ou seja, alguém atemporal. Jesus sempre existiu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Esse ser atemporal criou o tempo, criou a matéria, certo? E por isso João, reconhecendo isso, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ver mais a respeito desse assunto? Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ou seja, para esse ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem futuro, passado, nem presente. Eles são o mesmo o tempo todo. Deu para você entender, na verdade, o que é eternidade? Então, a Bíblia é claro que existem inúmeros versículos falando sobre a eternidade, mas a Bíblia é a melhor explicação que existe sobre o que é a eternidade. Por hoje é só. Acredito que você foi edificado com esse comentário. Eu fiz o máximo, né, que pode se fazer na teologia. Não sou aqui a última palavra, respeito os teólogos e as comunidades científicas e teológicas, às quais eu faço parte, mas, para mim, a palavra de Deus é quem mais traz uma boa explicação sobre o que é a eternidade. Se não é inscrito neste canal, que tem diversos assuntos à sua disposição, inscreva-se, porque ele tem muito a lhe oferecer, certo? Já temos mais de 2.000 inscritos, queremos chegar a um número muito alto, é claro, e temos também aí um curso de hebraico que muita gente está gostando, então não se esqueça, acesse o canal A Voz da Bíblia Sagrada e se não é inscrito, inscreva-se. Grande abraço, estou orando por todos vocês.